O pior argumento para defender a tradução, o verbo era um Deus. Bom, pessoal, esse vai ser o tema do vídeo de hoje. No vídeo passado falamos sobre João capítulo 1, versículo 1. A tradução, a palavra era um Deus, né, da TNM. Houve bastante comentário, né, bastante discussão aqui e tal. E o que aconteceu, né? Houve um argumento que muitos citaram o tempo todo, que foi o seguinte: a tradução do Novo Mundo fez uma tradução gramaticalmente possível. Logo, se é gramaticalmente possível, não está errada, certo? Então, esse foi o argumento que eu vi muito no vídeo passado, que deu ali mais de 300 comentários, né? Então, esse foi um argumento que ele foi bastante usado, só que esse argumento ele é muito fraco e muito falho, e eu vou mostrar a vocês o porquê. Vocês já ouviram falar, né? Assim, o Espírito Santo em algum lugar do Novo Testamento ele foi adorado. Vocês já ouviram esse argumento? Então, esse argumento ele existe, né? E ele é um argumento que é muito citado pelas testemunhas de Jeová. E aí você diz, não tem nenhum texto. Então, como que ele é Deus? Porque Deus ele é adorado. E por que o Espírito não é? Mas tem um texto aqui que é gramaticalmente possível atribuir adoração ao Espírito Santo. Será que vocês vão aceitar essa tradução? Olha, ela é gramaticalmente possível. Eu vou mostrar nesse vídeo. E também tem outro vídeo, tem outro texto que é gramaticalmente possível que Jesus esteja sendo chamado de Deus Todo-Poderoso, coisa que vocês sempre falam, né? Jesus não é o Todo-Poderoso, né, e tal. Mas tem um texto que é gramaticalmente possível também fazer isso, né? E vamos ver se vocês aceitam. Bom, mas antes, claro, se você não é inscrito aqui neste canal, se você não é inscrito, se inscreva aí, deixe o seu like, compartilhe. Se você puder e quiser, esse vídeo aqui ele pode contribuir aí para outras pessoas. Caso você tenha interesse de fazer um curso de grego do Novo Testamento, nós temos aqui um curso do nível básico ao nível avançado. E também temos o curso de hebraico bíblico, que está aqui na parte de membros deste canal, nível 2. Então, quando você assina a parte de membros nível 2, você paga apenas R$20 mensais, tá? E já terminamos aí o módulo 1 e o módulo 2, né? Vamos iniciar essa semana o módulo 3, né, do curso de hebraico. São um tanto aí de 10 módulos, né? Algo desse tipo. Beleza? Então, é isso aí. Vamos lá para vocês verem como que funciona. Mas claro, né, eu vou pegar aqui, pegar aqui a parte do meu Instagram, tá? Que é isso aqui, ó. Caso você queira seguir lá, o link está aqui na descrição e esse aqui é o meu contato, beleza? Do WhatsApp. Bom, é isso aí, vamos lá, vamos trazer aqui algumas questões interessantes. Bom, aqui em Filipenses capítulo 3, versículo 3, o texto ele narra o seguinte: porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Bíblia ACF. Esse texto é gramaticalmente possível que a adoração aqui possa ser atribuída ao Espírito de Deus. O que aqui acontece? Aqui nós temos o texto receptus, tá? Ele traz aqui a expressão teô, certo? Então aqui ele vai trazer o latrebontes, que é o servimos, tá? Ou prestamos culto, né? Esse termo aqui é o de culto. Então prestamos culto. Aí tem o teô, que é a Deus. Roi, aí você tem o pneumati. Pneumati é espírito, que está no caso dativo, assim como Deus. Então, nessa tradução aqui, você tem servimos a Deus em espírito, beleza? Beleza. Só que, na grande maioria dos manuscritos gregos do Novo Testamento, seja o texto crítico, seja a família 35, seja o texto majoritário, eles não trazem teô aqui, eles trazem teu. E isso muda tudo. Por quê? Porque teu é caso genitivo de Deus.
Então, latreontes, ele pode ter um objeto indireto dentro da frase. Sendo assim, como pneumati está no caso dativo, ele pode ser o objeto direto da adoração desse verbo aqui. Então, a tradução pode ser que prestamos culto ao Espírito de Deus. É gramaticalmente possível. E aí, vocês aceitam essa tradução? Vocês aceitam que dentro da gramática essa ideia ela está certa? Se ela está certa, então não tem erro. Se não tem erro, logo é plausível. Se é plausível, pode ser aceito. E aí, vocês aceitam ou não? Porque por existir essa variante aqui, de teu para teu, muda tudo, né? Se a leitura é essa aqui, então Deus ele passa a ser o objeto, certo? Do verbo. Então, adoramos a Deus em espírito. Mas aquele já não é o objeto. Aquele é genitivo e o espírito é o objeto. Então, latreontes, adoramos ou prestamos culto, pneumatiteu, né, ao Espírito de Deus. Embora, né, as traduções que nós temos em português, como a NVI 2011, a 2011, ela fala assim, né, servimos ou adoramos pelo Espírito de Deus, ou por meio do Espírito, né? Compreendendo aqui esse dativo como um instrumental e não como objeto direto. Então ele pode ser instrumental pelo Espírito de Deus ou ao Espírito de Deus como objeto indireto. Ele pode ter essas duas funções aqui. Então assim, é gramaticalmente possível. Só que isso está correto teologicamente, ou pelo contexto, ou por outros motivos que apresente essa ideia aqui? O que vocês acham? Bom, esse é o primeiro texto. Então, assim, gramaticalmente eu tenho aqui, eu posso traduzir, né, já que eu sou trinitário, eu estou procurando um texto de adoração ao Espírito Santo, eu posso fazer isso aqui gramaticalmente e ninguém pode dizer que está errado, porque não está errado gramaticalmente. Então, o fato de ser possível gramaticalmente significa que é a melhor possibilidade para o texto? Vamos para aqui, sim, outra questão, tá? O papiro 46, ele não tem um termo teor aqui, nem teu, ele não traz Deus. Eu vou mostrar aqui agora. Ele tá aqui, ó, papiro 46, tá? Quando você pega aqui, ó, pneumati latreontes, tá vendo? Ele não traz o termo Deus, né? Eu tenho ele aqui, certo? Nesse material que está em inglês, né? Esse material ele traz os papiros do Novo Testamento, todos eles. Esse aqui é o volume 1 e ali em cima eu tenho o volume 2. Então aqui ele não traz o termo Deus, só que ele traz o en, indicando, né, em espírito, de uma forma mais literal, certo? Então seria assim: prestamos culto em espírito, tá? E não ao espírito, né? Então o papiro 46 ele traz esse en aqui, só que esse en ele não aparece em nenhum texto grego, só aparece aqui, tá? Então assim, se eu usar o texto crítico, ou o texto majoritário, ou o texto da família 35, é gramaticalmente possível fazer isso aqui. Agora, se essa é a ideia do autor, é outra coisa, certo? Então assim, por eu ser trinitário, eu posso querer pegar o texto e só porque ele é gramaticalmente possível, posso querer fazer uma tradução para defender a minha crença. Eu posso fazer isso aqui, mas eu vou fazer isso só porque é possível? Então, quer dizer, a ideia de ser possível não significa nada além de ser possível, tá? Ser possível não quer dizer que está correto, compreendam isso. Por isso que esse argumento de que ATNM em João 1:1 é possível é um argumento falho, porque possibilidade não significa assertividade. Outro texto interessantíssimo aqui, ó. Esse aqui, ele é
cabuloso. O texto narra o seguinte, né? Praticamente em todas as traduções em português que eu consultei, todas, sem exceção, traduzem basicamente desse jeito. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Aí ele continua. Bom, se eu perguntar aqui para você, quem é esse Deus Todo-Poderoso aqui? O que você me diz? Você vai dizer que é o Pai, certo? Não, aqui é o Pai. Beleza, é o Pai. Só que é gramaticalmente possível eu compreender isso aqui para o Filho, para Cristo. Como que é possível? Eu vou mostrar aqui agora. Bom, aqui nós temos o texto grego. Veja como é fácil eu querer modificar o texto por causa de crença. O texto fala o seguinte: Kai, que é o E, né? Adusim. Adusim é cantavam. Eles cantavam na terceira pessoa do plural, né? Aqui, ó, essa forma aqui, ou sim, indica que está na terceira pessoa do plural, do presente, do indicativo ativo. Beleza? E eles cantavam. O que eles cantavam? Ten. O den, o cântico, aqui objeto direto. Tá, então eles cantavam o cântico. Aqui você tem os céus, os céus, que é Moisés. De Moisés está no caso genitivo, né? Caso genitivo aqui. Beleza. Aí diz tu dulo tu teu, servo de Deus. Então dulo é servo e teu é de Deus. Beleza, até aqui ok, né? E cantava o cântico de Moisés. Esse cântico de Moisés aqui, essa expressão aqui, ó, de Moisés, é um genitivo subjetivo. O que isso significa? Significa que quando o substantivo ele está no caso genitivo e ele é subjetivo, ele passa a ser o sujeito de uma ideia verbal implícita no substantivo principal, que é cântico. Então a ideia seria, né, o sentido seria: e eles cantavam o cântico que Moisés cantou, né, ou o cântico que Moisés expressou. Então tá, então aqui ele está falando de um cântico que Moisés expressou, certo? Beleza. Quando você vai para o Antigo Testamento, né, você encontra passagens, né, lá em Êxodo 15 e tal ali, onde existe, né, o cântico de Moisés, que ele, né, está ali engrandecendo Deus, né, por Deus ter livrado ali o povo e tal, aquela coisa toda, beleza. Só que quando eu chego na outra parte do texto, essa parte aqui, ó, Kai, que é o E, ten o den tuarnio, o cântico do Cordeiro. Esse cântico do Cordeiro, se você procurar aí na Bíblia inteira, você não acha nada disso aqui, certo? Não existe nenhum cântico de Cristo falando isso aqui para Deus. Não tem nenhum, zero, não tem. Aí o que acontece? Por esse motivo, é possível gramaticalmente eu entender esse termo aqui, arnio, que é cordeiro. Eu posso compreender ele gramaticalmente como um genitivo objetivo. O que é um genitivo objetivo? É quando o substantivo, no caso genitivo, ele recebe a ação de uma ideia verbal implícita no substantivo cântico. E aí a conjunção Kai, ela passa a ser uma conjunção exegética, ou melhor falando, uma conjunção explicativa, isto é, ou sim, ou sobre. Então a ideia seria assim, né? E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, isto é, o cântico ao Cordeiro. Então quem está recebendo esse cântico aqui é o Cordeiro nessa proposta de tradução. É gramaticalmente possível. Aí aqui eu tenho o que? Um particípio, que é o legontes, dizendo, um particípio adverbial modal. Isso significa o quê? Que ele está explicando
como o verbo principal adusim, que é cantavam, ele é realizado. Então, o particípio, quando ele é modal, de modo, ele explica o modo como o verbo principal é feito. Então, a ideia é: e cantavam dizendo. Então, o cântico vem agora. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos, e por aí vai. Então, quer dizer, toda essa nomenclatura do versículo 3 é gramaticalmente possível eu aplicar ao Cordeiro. Aqui. E aí, vocês aceitam ou não isso aí? Inclusive, tá? Inclusive, né? Existem gramáticos que falam isso aqui, só para vocês terem uma ideia. Então, isso aqui não é uma ideia fajuda, não. E existem vários argumentos para defender isso aqui ainda. Seja vocábulo, contexto, entre outras coisas. Então, quer dizer, é gramaticalmente possível. Mas eu vou fazer só porque eu acredito que Cristo ele é tão Deus quanto o Pai e que ele merece adoração tanto quanto o Pai. Então eu vou fazer isso porque a gramática me permite fazer isso, ou eu vou olhar a gramática, vou buscar as possibilidades e buscar a melhor opção. O correto é você olhar a gramática, ver o que ela fornece. A partir do que ela fornece, você vai olhar vários outros fatores: contexto, o tempo, quem está falando, quem está recebendo, ou seja, são uma lista de fatores. Aí quando você vai para João 1, que é isso aqui, né? A palavra era um Deus. Eu pergunto aqui a qualquer um: qual é a base ou as bases gramaticais do versículo 1 de João para se traduzir um Deus? Eu quero argumento gramatical aqui para se traduzir um Deus. Vários, se vocês puderem mostrar. Citem o gramático que vocês quiserem. Quais argumentos existem? Eu nunca vi qualquer TJ citar argumentos no plural para defender essa tradução. Geralmente são argumentos falhos. Ah, não tem artigo, isso é argumento falho. Por quê? Porque a ausência do artigo não implica numa ideia de ser indefinido. Inclusive, existem mais de 10 regras em grego para você definir um substantivo sem artigo. Então esse argumento ele é fraco. Ah, mas é possível gramaticalmente. Pronto, então aqui também é possível e eu vou usar esse texto para dizer que esse texto aqui refere-se a Cristo. Pronto. Então esse é outro argumento falho. O argumento do possível é possível gramaticalmente, né? Então quer dizer, quando a gente vai fazer uma tradução, a gente não pode colocar a nossa crença em cima do texto. A gente tem que olhar o que o texto está dizendo e quais são as melhores possibilidades para se traduzir o texto. Então, o que acontece? Qual é o problema de um grupo religioso? O problema de um grupo religioso é que ele vai pegar e vai traduzir os textos de acordo com a crença deles. Essa é a questão. Qualquer grupo religioso, tá? Então, ele vai pegar o texto e vai traduzir o texto de acordo com a crença dele. Então, pô, se o meu grupo não concorda com essa ideia, eu vou seguir a outra ideia. Então, esse é o primeiro fator. Vamos seguir a outra ideia. Porque essa aqui apoia o outro lado. Então, e nós não cremos nisso. Então, vamos fazer isso aqui. Então, esse é o argumento principal. Então, o que se faz? Muda texto, escolhe outro manuscrito, enfim, tudo para não defender alguma coisa do outro lado, tá? E independente se tem argumento gramatical forte, se não tem, vai seguir aqui ali e acabou. Então, esse é o problema de um grupo religioso. Então, como as Testemunhas de Jeová é um grupo religioso, tem uma tradução própria que eles fizeram, tal, vocês acham mesmo que eles vão colocar alguma coisa que contrarie a crença deles? É óbvio que não, né? Lógico que não. Então, quando algum TJ fala, olha, a TNM é a melhor tradução para a organização,
Sim, para a organização, a TNM é a melhor. Para a organização. Por quê? Porque ela concorda com todos os fatores da organização. Por esse motivo, ela é a melhor, né? Mas se você pegar a TNM em muitos textos e você discutir ideia gramatical, ela não é a melhor, mas nem de longe. Tem muitos textos aí que outras traduções tem mais argumentos, né, para você defender do que outros. Só que o cara, quando ele está com a mente dele presa na organização, ele não consegue pensar, ele não consegue agir fora daquilo. Então é comum que qualquer TJ ele vá defender com unhas e dentes, independente de qualquer coisa. Por isso que eu entendo e às vezes eu nem discuto muito, porque em muitos casos é perda de tempo, né? Perda de tempo. Então eu não faço muito isso. Respondo vários aqui, mas tem vezes que é muito comentário e não tem como responder todo mundo. Beleza? Então assim, esse argumento de é possível, meu amigo, eu posso pegar o Novo Testamento e com essa ideia de que é possível, eu posso fazer um monte de coisa aqui. A questão não é se é possível, a questão se é plausível e por que é plausível e por que é a melhor, com os argumentos com base no que. Ponto. A questão é essa aí. Quando eu fiz um vídeo sobre o Romanos 9,5, que eu fiz recentemente, eu usei mais de 5 argumentos gramaticais, estilo, construção, etc, etc, etc. O pessoal que discordou, nenhum deles foi capaz de apresentar qualquer falha no meu argumento envolvendo as questões gramaticais. Nenhum deles. Falei sobre Tito 2,13. Usei lá a mesma ideia. Vários argumentos gramaticais, contexto, versículo seguinte, vocabulário e tal. Nenhum deles fizeram qualquer refutação. Aí o que acontece? Fica na defesa do que a organização pede. Se a organização fala X, então é isso aqui e acabou e é isso mesmo. Bom, é isso aí, pessoal. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.